Gente, tudo bem? Espero sinceramente que sim. Espero que você esteja fazendo uma bela quaresma. Já estamos no terceiro domingo da quaresma. Significa dizer que é metade do tempo que nos é dado de preparação. E é um desperdício muito grande a gente estar vivendo esse tempo e não estar se preparando. Espero que, através de todos os recursos que você tem acesso, as pregações online, através das suas leituras pessoais, da sua oração pessoal, da via sacra pública, das celebrações eucarísticas, dos momentos de reflexão em família. Espero que tudo isso tenha ajudado você a estar fazendo um caminho até a Páscoa de Jesus. Porque na verdade é isso, o que a gente quer, o que a gente precisa, o que a gente deseja de verdade é estar fazendo esse caminho até a Páscoa de Jesus, porque assim ficamos próximos a Ele, mas também fazemos a experiência com Ele, e aí a gente começa a acreditar nesse processo, nessa busca de proximidade e intimidade que nos faz entender que eu e Ele e eu somos um. A gente começa a entender essa unidade, onde o Senhor já não está mais fora, o Senhor está com a gente. Ou que a gente tenha a beleza da frase de Paulo, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Se deixar seduzir significa se deixar se tocar, se deixar criar laços profundos e verdadeiros com aquele que é o amado. A gente está no terceiro domingo. Se você lembrar, o primeiro domingo foi no deserto, o segundo domingo foi na montanha, o terceiro domingo, o Evangelho é de João, capítulo 2, versículos do 13 ao 25, e o terceiro domingo é no templo. É no templo porque agora você começa a entender qual é o caminho reflexivo que a liturgia está fazendo comigo e com vocês, que ela vai propondo para a gente perceber que o deserto, a solidão, as dificuldades, os desafios que a vida isolada nos proporciona. A montanha é a beleza, é a surpresa, mas é também o lugar onde se abastece para poder enfrentar os desafios. E o templo é o lugar onde você começa a questionar aquilo que está sendo feito. Porque no templo, em tese, ele é o lugar da morada de Deus. A gente não fala, a igreja é a casa de Deus? Pois é uma referência que a gente tem para o imaginário, em que a gente diz assim, Deus precisa estar num lugar. Ainda que Ele esteja em todos, eu tenho que ter um lugar onde eu condenso a sua presença, onde eu condenso a sua existência. Eu sei que lá tem tais elementos que me ajudam a entender que Deus está ali, que Deus está entre nós. O templo, portanto, cumpre esse papel. Por isso que as igrejas geralmente são arrumadas, preparadas, geralmente todo mundo tem um certo cuidado de não falar tão alto dentro da igreja, porque cria-se alguns hábitos para dizer, este lugar é um lugar sagrado, é um lugar que merece respeito, é um lugar que merece atenção. Só que no templo estava acontecendo duas coisas muito complicadas, que Jesus vai tocar de uma forma bastante questionadora. A primeira questão é que o templo se tornou um lugar comercial. Por vários motivos, era em volta do templo que acontecia o grande comércio. E parece que Jesus não se incomoda com o grande comércio, porque ele entende que as pessoas que vinham em peregrinação não tinham como trazer grandes quantidades de comida para a viagem. Elas tinham que vir, provavelmente consumiam o que trazia durante a viagem. Chegando na capital, precisavam ter um lugar para comprar, enquanto ficava ali durante as festas ou durante a oferenda dos sacrifícios. Porém, precisava ter um lugar para comprar para a volta, porque a viagem de volta também precisaria de comida. Portanto, o que Jesus o que incomoda Jesus não é o fato de ter um comércio perto do templo,
mas sim a utilização que estava sendo feita deste comércio. E aqui nós vamos perceber que existem dois perigos que no texto não fica claro, mas que a gente pode interpretar, tentando entender o sinal da palavra, da letra da palavra. Existem dois elementos que parecem que incomodam Jesus. O primeiro é que as pessoas que estão ligadas ao comércio estão fazendo uso daquele espaço que, como eu disse, é necessário apenas para levar determinada vantagem. Elas não estão compactuando com a vida daqueles peregrinos. Elas estão ali porque elas têm algum tipo de vantagem em vender comida e vender outras coisas para aquelas pessoas que chegavam esfomeadas da peregrinação que estavam fazendo. E você sabe do que eu estou dizendo. É quando você vai, por exemplo, num ambiente religioso e você encontra pessoas fazendo venda, mas elas não têm nenhum compromisso com aquele lugar, elas não têm nenhum compromisso com aquelas pessoas. O que elas querem é vender para ter lucro. O que elas querem é vender para levar algum tipo de vantagem. Parece que isso incomoda muito a Jesus, porque ele entende justamente que aí você tira a dignidade das pessoas em nome do lucro. E olha que nós estamos falando de uma sociedade que naquele momento nem poderia ser chamada de capitalista. É uma sociedade que ainda não vive essa compreensão violenta que nós temos de consumo e de lucro. Ela não vivia isso ainda, mas já chamava a atenção de Jesus. Uma segunda questão que o texto parece tocar é que, de algum modo, aquele comércio está desvinculado com o serviço que é feito no templo. Ele está desvinculado, ele é um comércio apenas para cumprir uma função ali. Ele já não tem mais uma proximidade daquilo que está acontecendo no templo, daquilo que está acontecendo naquele lugar, que em tese deveria ser um lugar sagrado. Você fazer essas duas coisas incomoda Jesus. Por quê? Porque você está usando o nome de Deus para obter determinadas vantagens ou determinados lucros, sem levar em conta a vida do pequeno, do pobre, dos peregrinos, daquelas pessoas que estavam fazendo aquilo na maior da inocência e na maior da confiança de que naquele lugar Deus estaria se revelando e quem cumprisse aqueles rituais estaria se aproximando de Deus. O problema é que as pessoas elas perdem essa dimensão. E tanto em volta do templo quanto dentro do templo você é capaz de usar o nome de Deus não mais em função de aproximar as pessoas do próprio Deus, mas simplesmente pelo desejo, pelo capricho, pela vontade de, ao fazer isso sabendo e levando em conta tão somente o lucro que vai obter. Não importa dos sentimentos, não importa das tragédias, não importa dos abusos, não importa das mentiras, não importa da sua fidelidade àquilo que você está acreditando em fazer. O que interessa apenas é vender o nome de Deus. Dias desses apareceu por aí uma pessoa dizendo que se você fizesse um Pix, ela se comprometia em passar a noite inteira em vigília na sua intenção. Eu fico pensando muito se isso é verdade, primeira coisa. Se for verdade, eu fico pensando muito até que ponto que a gente ainda acredita nessas coisas. Por que eu pagaria um Pix, mandaria um Pix para essa pessoa, para ela passar a noite na vigília na minha intenção? É muito estranho. Mas por trás disso tem a mesma ideia. Vocês transformaram a casa do meu pai numa casa de comércio. Vocês transformaram a história da salvação numa história que rende dividendos, que rende juros, que rende lucros. E as pessoas, ainda na inocência ou por não ter muitas outras opções, acabam caindo ou indo atrás desse tipo de pregação.
o Evangelho hoje, com a expulsão dos vendilhões do templo, ele está questionando. Não é o fato de, em volta do templo, ter algum tipo de comércio, mas é qual é o uso que se faz deste comércio em função daquilo que se acredita, em função daquilo que se traz como verdade de fé. É para a gente se pensar e é para a gente ter coragem de, como Jesus, também romper com algumas bancas que vão tirando a fé e a esperança da vida do povo. Um excelente dia, fiquem bem, fiquem na paz. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço.